Você já se perguntou o que realmente sabemos sobre o Egito Antigo? Por trás das pirâmides que desafiam a lógica, dos deuses com cabeças de animais e das tumbas cobertas de mistérios, há segredos que podem mudar tudo o que acreditamos entender sobre o passado. E se as histórias sobre maldições fossem mais do que simples mitos? E se os hieróglifos fossem códigos capazes de ativar forças que ainda não compreendemos? Parece coisa de filme, mas e se a realidade for ainda mais fascinante? A verdade é que o Egito é um baú de tesouros enigmáticos, e nós, mesmo com toda a tecnologia, somos meros aprendizes tentando decifrá-lo. Mas aqui está a promessa: se você mergulhar comigo nessa jornada, vamos explorar juntos os maiores enigmas da mitologia egípcia. Prepare-se para se questionar, se fascinar e descobrir o que muitos preferem deixar enterrado, porque o que está oculto pode ser mais grandioso do que você imagina. A maldição dos faraós, verdade ou mito? Dizem que mexer no descanso eterno dos faraós traz consequências terríveis. Desde a descoberta da tumba de Tutankhamon, histórias de arqueólogos que adoeceram ou morreram misteriosamente se espalharam como fogo. A explicação mais comum? A famosa maldição dos faraós, um enigma que mescla o fascínio pelo Egito com o medo do desconhecido. Mas será que realmente é algo sobrenatural? Ou estamos falando de fungos tóxicos e coincidências maquiadas como lendas? A verdade pode estar em ambos os lados. Agora, imagine o impacto psicológico disso em exploradores da época. Adentrar uma tumba escura e ancestral que não era aberta há mais de 3.000 anos, com paredes repletas de hieróglifos ameaçadores, é um teste para qualquer mente. Muitos especialistas defendem que a maldição é mais uma construção do imaginário coletivo, alimentada pela mitologia egípcia. No entanto, quem ousaria abrir outra tumba sem temer diante do desconhecido? E, aliás, o que mais essas tumbas guardam que ainda não foi descoberto? O enigma da Esfinge, um guardião silencioso cheio de mistérios. A Esfinge de Gizé é uma das figuras mais intrigantes do Egito. Com um corpo de leão e rosto humano, ela parece guardar segredos que remontam a eras além do que conseguimos compreender. Muitos acreditam que sua função era proteger as pirâmides, mas há quem diga que sua verdadeira missão está enterrada sob suas patas gigantes. De fato, lendas falam de câmaras ocultas e bibliotecas perdidas e escondidas sobre o monumento. Será que ali repousam respostas para mistérios que nem imaginamos? Curiosamente, a questão da sua idade ainda gera muitos debates. Alguns arqueólogos acreditam que ela é muito mais antiga do que as pirâmides que ela vigia. Marcas de erosão apontam para possíveis chuvas intensas, algo que remete a uma época em que o deserto do Saara ainda não existia. Isso levanta uma pergunta inquietante: seria a Esfinge um legado de uma civilização ainda mais antiga do que o Egito faraônico? Talvez essas respostas estejam esperando o momento certo para emergir. Os deuses com cabeça de animal, simbolismo ou realidade? Anubis, Horus, Thoth. Não é curioso como tantos deuses egípcios combinam forças humanas e animais? Essa característica única sempre despertou fascínio, levando muitos a especular sobre seu verdadeiro significado. Será que os antigos egípcios viam nos animais a personificação de forças divinas? Anubis, por exemplo, com sua cabeça de chacal, parecia ser um guia entre o mundo dos vivos e dos mortos. E Horus, com sua cabeça de falcão, representava a visão aguçada e o poder celestial. Mas seria isso apenas simbolismo ou algo mais profundo que ainda não compreendemos? Algumas teorias modernas chegam a sugerir interpretações bem mais ousadas. E se essas figuras representassem algo que os egípcios realmente presenciaram? Talvez rituais, visões místicas ou até contatos com seres que não conseguimos explicar. Claro, a ciência defende a ideia de que tudo é apenas uma rica representação artística. Porém, ao observar as expressões nos hieróglifos, fica difícil não sentir que há um toque de mistério quase tangível ali. Quem sabe essas imagens contenham pistas que ainda não sabemos interpretar. A construção das pirâmides, obra ou intervenção divina? As pirâmides do Egito são um dos maiores mistérios da humanidade. Como um povo sem tecnologia moderna conseguiu erguer estruturas tão colossais com tamanha precisão? Existem teorias que os egípcios usavam rampas e ferramentas simples, mas a explicação não convence a todos. Alguns acreditam que havia um conhecimento perdido, uma ciência avançada ou até mesmo a intervenção de deuses da mitologia egípcia. Afinal, não é coincidência que as pirâmides estejam alinhadas com constelações e tenham proporções matemáticas tão exatas.
Outras teorias mais ousadas sugerem que forças sobrenaturais ou outros visitantes de outros mundos poderiam estar envolvidos. Parece absurdo, mas os mistérios persistem. Por exemplo, como blocos de pedra pesando toneladas foram transportados por quilômetros? O Nilo teria sido o caminho? Ou será que havia um método que desafia nossa lógica moderna? Quem sabe as pirâmides sejam mais do que túmulos? Talvez sejam mensagens deixadas para futuras gerações decifrar. Mas o que essas mensagens realmente dizem? A magia das palavras, os hieróglifos como portais para o desconhecido. Os hieróglifos egípcios não eram apenas uma escrita, eram uma ponte para o divino. Cada símbolo carregava um significado que ia além da linguagem comum, envolvendo poder, proteção e magia. Um bom exemplo disso está no Livro dos Mortos, onde cada palavra escrita tinha a intenção de guiar a alma no pós-vida. Então imagine o impacto que esses textos sagrados tinham em quem os lia ou os utilizava em rituais. Era como se deuses falassem diretamente através das pedras, transportando suas mensagens pelo tempo. Hoje, decifrar os hieróglifos nos dá pistas sobre a complexidade da mitologia egípcia, mas ainda há muito que não entendemos. Alguns estudiosos acreditam que certos textos foram propositalmente feitos para serem indecifráveis, reservados apenas para os iniciados nos mistérios do Egito. E se esses símbolos fossem mais do que palavras, talvez sejam fórmulas chaves para abrir algo que ainda não compreendemos, mas o que esses segredos poderiam revelar sobre os antigos e, mais importante, sobre nós mesmos? Os talismãs do Antigo Egito, simples amuletos ou fontes de poder real? No Egito Antigo, talismãs não eram apenas adornos, mas objetos carregados de simbolismo e, segundo eles, de poderes reais. O olho de Horus, por exemplo, era usado para proteção contra o mal, enquanto o Anki representava a vida eterna. Esses amuletos eram cuidadosamente confeccionados, muitas vezes com pedras específicas como lápis-lazuli e turquesa, que acreditavam amplificar suas propriedades. Mas será que esses artefatos eram apenas crenças culturais, ou talvez houvesse uma energia misteriosa que os antigos egípcios sabiam canalizar? Até hoje, muitos ainda usam réplicas desses talismãs, seja por crença ou fascínio. O mais curioso é que essas histórias de proteção e sorte associadas a esses objetos não são incomuns. Talvez os egípcios estivessem certos ao acreditar que objetos carregados de intenções pudessem influenciar o mundo ao redor. E isso nos leva a uma pergunta intrigante. Se soubéssemos o verdadeiro ritual por trás desses amuletos, o que poderíamos fazer com eles? Agora que você descobriu alguns dos maiores mistérios da mitologia egípcia, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Será que vai se limitar a admirar o passado ou usar essas histórias para despertar a curiosidade, questionar o desconhecido e se inspirar e explorar mais? Pense nisso. Se o Egito foi capaz de construir pirâmides e criar uma cultura que ainda nos intriga milhares de anos depois, o que você pode criar e mudar em sua própria vida? Se você gostou de desvendar esses enigmas, imagine o que ainda podemos explorar juntos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha comigo em novas aventuras cheias de descobertas fascinantes. Até a próxima, viajante curioso!